O silêncio dentro da sala era pesado. Não o tipo de silêncio tranquilo, mas aquele que aperta o peito, que faz o ar parecer mais denso, mais difícil de respirar. No centro daquele quarto enorme, iluminado por luzes frias e artificiais, estava um berço cercado por aparelhos caros, telas piscando, fios conectados a um corpo pequeno demais para suportar tanto. Dentro dele, um bebê, pequeno, frágil, quase imóvel. Gabriel, filho único de Eduardo Vasconcelos, um dos homens mais ricos do país. Um homem que construiu impérios, que comprou empresas inteiras com uma assinatura, que controlava destinos com um simples telefonema. Mas ali, naquele quarto, diante daquele berço, ele não controlava absolutamente nada. 25 médicos já tinham passado por ali, especialistas renomados, doutores formados nas melhores universidades do mundo, homens e mulheres que eram chamados de gênios em suas áreas. Todos olharam para Gabriel, todos analisaram exames, todos deram opiniões complexas, diagnósticos diferentes, e no final, todos chegaram à mesma conclusão. Não havia mais o que fazer. Eduardo estava de pé, imóvel, olhando para o filho como se tentasse entender como tudo aquilo tinha acontecido. Seu terno caro estava desalinhado. A barba por fazer denunciava noites sem dormir. Seus olhos, cansados, vazios, como alguém que já tinha perdido tudo, mesmo ainda tendo tudo. Ele não vai resistir, disse uma voz atrás dele. Eduardo não se virou. Já tinha ouvido aquilo antes. Muitas vezes. O organismo dele não responde. Não há explicação clara, mas o quadro é irreversível. Mais uma sentença. Mais uma tentativa de transformar seu filho em um caso encerrado. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Apenas um segundo. Por quê? Se ficasse mais tempo assim, sabia que poderia desabar ali mesmo. Vocês disseram isso há 2 semanas, respondeu, com a voz baixa, controlada. O médico hesitou. E ele ainda está aqui, Eduardo completou, olhando novamente para o berço. Gabriel respirava de forma irregular, pequenos movimentos, quase imperceptíveis, como se cada segundo fosse uma luta, como se viver fosse um esforço, e ninguém sabia o porquê. Exames normais, coração funcionando, cérebro sem lesões aparentes, mas, ainda assim, ele estava morrendo. Às vezes, começou o médico, o corpo simplesmente desiste. Eduardo soltou uma risada seca, sem humor. O corpo dele, ou vocês? O médico não respondeu, porque não havia resposta. A porta se abriu lentamente, e ninguém prestou atenção. Não no início. Era apenas mais uma presença silenciosa entrando naquele ambiente já cheio de pessoas importantes. Mais um rosto que ninguém conhecia. Mais alguém que, aparentemente, não fazia diferença. Mas fazia. Clarice. Ela entrou com passos leves, quase tímidos. Segurava uma bolsa simples junto ao corpo, como se tentasse ocupar o menor espaço possível. Suas roupas eram discretas, limpas, mas sem qualquer luxo. O cabelo preso de forma simples. Nada nela chamava atenção, à primeira vista. Mas seus olhos não estavam ali por acaso. Ela parou perto da porta, observando tudo em silêncio. Observando os médicos. Observando os aparelhos. Observando o bebê. E, por um instante, algo dentro dela se quebrou, porque ela reconheceu aquele olhar, mesmo de longe, mesmo com todos aqueles fios e máquinas ao redor. Ela já tinha visto aquele tipo de olhar antes. Olhos que não pedem ajuda. Olhos que já estão cansados demais para pedir qualquer coisa. Quem é você? A voz de Eduardo cortou o silêncio. Ela levantou o olhar lentamente. Clarice. Senhor, fui contratada como babá. Babá. A palavra ecoou no ambiente como algo fora de lugar. Um dos médicos soltou um pequeno suspiro de desdém. Com todo respeito, Senhor Vasconcelos, este não é o momento para esse tipo de... Esse tipo de quê? Eduardo interrompeu, sem olhar para ele. O médico se calou. Clarice permaneceu quieta. Não respondeu. Não se defendeu. Apenas ficou ali, observando. Eduardo analisou por alguns segundos. Não parecia alguém importante. Não parecia alguém que pudesse mudar alguma coisa. Mas, naquele momento, ninguém ali parecia capaz de fazer isso. Pode ficar,
Ele disse, por fim. Os médicos trocaram olhares. Aquilo não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Clarice deu alguns passos à frente. Lentamente, como se cada movimento precisasse ser pensado. Como se ela estivesse entrando em um território onde não era bem-vinda. Ela se aproximou do berço. E, quando finalmente viu Gabriel de perto, seu coração apertou, mais forte do que deveria, mais forte do que ela esperava. Porque não era só um bebê doente. Era um bebê, sozinho. Ela não disse nada, mas, dentro dela, uma certeza começou a crescer. Uma certeza que nenhum daqueles 25 médicos sequer considerou. Ela olhou para Gabriel, depois para Eduardo, e, por um segundo, hesitou. Mas apenas por um segundo, porque o que ela sabia podia mudar tudo, ou destruir a última esperança que ainda existia naquele quarto. Clarice continuou parada ao lado do berço, em silêncio. Os monitores continuavam emitindo sons constantes. O ar frio do ambiente parecia manter tudo sob controle, tudo organizado, menos o que realmente importava, a vida daquele bebê. Ela observava cada detalhe, a respiração irregular, os pequenos espasmos quase imperceptíveis, a ausência de reação. Mas, acima de tudo, aquele olhar, mesmo fraco, ainda havia algo ali, algo que ninguém naquele quarto parecia estar vendo. Não chegue muito perto, disse um dos médicos, com um tom firme. O bebê está em estado crítico. Qualquer estímulo pode piorar o quadro. Clarice não respondeu de imediato. Apenas continuou olhando, como se estivesse tentando ouvir algo que não era dito em voz alta. Senhora, por favor, insistiu o médico, mantenha distância. Ela então desviou o olhar para ele, pela primeira vez. Ele chora? Perguntou, calmamente. A pergunta pegou todos de surpresa. Como? Ele chora? Repetiu. O médico franziu a testa. Não com frequência. Quando foi a última vez? Silêncio. Os médicos se entreolharam. Ninguém respondeu imediatamente. Isso não é relevante, disse outro, impaciente. O foco aqui é o quadro clínico, não o comportamento emocional. Clarice voltou a olhar para o bebê. É relevante? Sim. A forma como ela disse aquilo não foi desafiadora. Foi certa, como se ela não estivesse opinando. Como se estivesse apenas afirmando algo que já sabia. Eduardo observava em silêncio. Algo naquela mulher o incomodava, mas, ao mesmo tempo, o prendia. Por que isso importa? Ele perguntou. Finalmente. Clarice demorou alguns segundos antes de responder. Porque bebês que desistem de chorar já estão cansados demais para pedir ajuda. O quarto ficou em silêncio. Dessa vez, um silêncio diferente. Não técnico, não controlado. Um silêncio desconfortável. Isso é absurdo, um dos médicos respondeu rapidamente. Estamos falando de um quadro fisiológico complexo, não de sentimentos. Clarice não olhou para ele. Ele fica sozinho? Eduardo hesitou. Não, respondeu automaticamente. Há sempre alguém aqui. Alguém, ou alguém que olha para ele. A pergunta atingiu direto. Eduardo não respondeu. Por quê? Pela primeira vez, ele percebeu a diferença. Os médicos olhavam para Gabriel como um caso, como um enigma, como um problema a ser resolvido, mas não, como um bebê. Clarice respirou fundo e deu mais um passo à frente. Posso pegá-lo? Não. A resposta veio imediata. De forma alguma, disse o médico, elevando o tom. O protocolo é claro. Contato mínimo. Clarice assentiu, como se já esperasse por aquilo. Mas seus olhos não saíram do bebê. Ele precisa de calor. Ele já está em temperatura controlada, rebateu o médico, impaciente. Não é desse tipo de calor que estou falando. Eduardo fechou os olhos por um instante. Aquilo tudo parecia absurdo, mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. Um tipo de sentido que não vinha de exames, nem de gráficos. 25 médicos, ele disse, lentamente. Todos disseram que não há mais nada a fazer. Clarice virou o rosto para ele. E o senhor acredita nisso? A pergunta foi direta, sem rodeios, sem respeito ao status. Apenas verdadeira. Eduardo não respondeu imediatamente. Porque não sabia. Por quê?
No fundo, ele já não acreditava em mais nada. Eu acredito, ele começou, com dificuldade, que não posso perder meu filho. Clarice assentiu. Então não trate-ele como alguém que já foi perdido. As palavras foram simples, mas carregavam um peso que ninguém naquele quarto conseguiu ignorar. Um dos médicos deu um passo à frente. Senhor Vasconcelos, isso está passando dos limites. Essa mulher não tem qualquer formação médica. Não podemos permitir esse tipo de interferência emocional em um caso tão delicado. Eduardo permaneceu em silêncio. Olhou para os médicos, depois para o filho, depois para Clarice. E algo mudou. Pequeno, mas suficiente. Todos vocês têm formação, ele disse, finalmente. E mesmo assim, não conseguiram ajudar meu filho. Ninguém respondeu. Talvez esteja na hora de ouvir alguém que não está olhando para ele como um problema. O ambiente ficou tenso. Os médicos claramente contrariados. Mas nenhum deles ousou confrontar diretamente. Por quê? Naquele momento, a autoridade ali não era mais deles. Era de um pai. 5 minutos, Eduardo disse, olhando para Clarice. Os médicos reagiram imediatamente. Isso é irresponsável. 5 minutos, ele repetiu, agora mais firme. O silêncio voltou. Pesado. Decisivo. Clarice se aproximou lentamente. Cada passo parecia calculado, como se soubesse que aquele momento não teria volta. Ela se inclinou sobre o berço, com extremo cuidado, observando cada fio, cada acessor, cada detalhe. E então, tocou, levemente, apenas a ponta dos dedos. E algo aconteceu, quase imperceptível, mas real. A respiração de Gabriel mudou, por um segundo. Depois, mais um. E então, um pequeno movimento. Os olhos dele se abriram, direto para ela, como se já a conhecesse, como se estivesse esperando, como se, finalmente, alguém tivesse chegado. Clarice sentiu o coração apertar e, sem perceber, sussurrou. Eu sei. Ninguém mais no quarto respirava. Por quê? Pela primeira vez, algo tinha mudado, e nenhum deles sabia explicar. Ninguém ousou dizer uma palavra. Os olhos de todos estavam fixos no berço, no bebê que, segundos atrás, mal reagia a qualquer estímulo, e que agora mantinha os olhos abertos, presos no rosto de alguém que acabará de chegar. Clarice não se moveu, nem um centímetro, como se soubesse que qualquer gesto brusco poderia quebrar aquele momento frágil. Isso é reflexo, disse um dos médicos, tentando recuperar o controle da situação. Resposta neurológica básica. Nada além disso. Mas sua voz não tinha convicção, porque ele também viu. Todos viram a diferença. Eduardo deu um passo à frente, devagar, como se tivesse medo de assustar o próprio filho. Gabriel sussurrou. O bebê não desviou o olhar de Clarice, nem por um segundo. Aquilo doeu, mais do que qualquer diagnóstico, mais do que qualquer sentença médica. Por quê? Naquele instante, Eduardo entendeu algo que ninguém teve coragem de dizer. Seu filho não estava apenas doente. Estava distante. Pegue ele, Eduardo disse, quase sem perceber. Os médicos reagiram imediatamente. Isso é completamente inadequado. Não, Eduardo interrompeu, firme. Eu estou pedindo. Clarice olhou para ele. Havia dúvida em seus olhos. Não medo, mas responsabilidade. Porque ela sabia que aquilo não era apenas um gesto. Era uma decisão. Se algo acontecer, começou um dos médicos. Algo já está acontecendo, Eduardo respondeu, sem desviar o olhar do filho. O silêncio voltou. E dessa vez, ninguém discutiu. Clarice respirou fundo. E, com extremo cuidado, começou a retirar Gabriel do berço. Um fio de cada vez. Observando. Respeitando. Como se estivesse lidando com algo mais delicado do que qualquer equipamento ali. E, no momento em que o corpo pequeno do bebê foi acolhido em seus braços, o impossível aconteceu. Gabriel relaxou. Não completamente, mas o suficiente. O suficiente para que todos percebessem. Os ombros, antes tensos, cederam levemente. A respiração desacelerou. E aquele som constante de desconforto desapareceu. Isso não é possível, murmurou um dos médicos.
Clarice apenas o segurava. Sem pressa, sem técnica, sem protocolo, apenas presença. Ela o ajustou contra o peito e começou a balançar suavemente, como se aquele movimento fosse natural, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. Está tudo bem, ela sussurrou. Eu estou aqui. O quarto inteiro assistia, sem entender, sem conseguir explicar. Eduardo levou a mão à boca, os olhos marejados, porque ele nunca tinha visto o filho assim. Nunca. Ele parou, disse, quase em choque. Um dos monitores confirmou os sinais de estresse diminuindo, gradualmente, de forma consistente. Isso é coincidência, disse outro médico rapidamente. Pode ser um pico de estabilização momentânea. Mas ninguém ali acreditou totalmente nisso. Nem ele. Clarice continuava, balançando, sussurrando. E então, um som, pequeno, fraco, mas inconfundível. Um suspiro, diferente, leve, como se, pela primeira vez, não fosse uma luta. E logo depois, algo ainda mais raro, um movimento quase imperceptível nos lábios. Não era um sorriso completo, mas estava perto, muito perto. Eduardo não conseguiu conter. Uma lágrima escapou. Meu Deus, ele sussurrou. Clarice levantou o olhar lentamente. Ele não está desistindo, disse, com calma. Ele só não tinha motivo para continuar. As palavras caíram como uma verdade impossível de ignorar. Um dos médicos se aproximou rapidamente. Coloque-o de volta agora, ordenou. Isso foge completamente de qualquer protocolo. Não sabemos o impacto disso a longo prazo. Clarice não se moveu. Olhou para Eduardo. Não para os médicos. Senhor? Eduardo hesitou. Por um segundo. Apenas um. Mas foi suficiente. Porque naquele segundo, ele escolheu. Continue. O choque foi imediato. Isso é irresponsável. Isso é a primeira coisa que funcionou. Eduardo respondeu. Firme. O médico tentou argumentar, mas não encontrou base. Porque, pela primeira vez, havia resultado. Visível. Inquestionável. Clarice continuou, segurando Gabriel. E algo dentro daquele quarto começou a mudar. Não nos aparelhos, não nos exames, mas na percepção. Na forma como todos estavam vendo aquela situação. Porque, pela primeira vez, Gabriel não parecia um paciente. Parecia um bebê. Quanto tempo ele ficou sem ser segurado assim? Clarice perguntou, sem tirar os olhos dele. Silêncio. Dias? Ela insistiu. Ninguém respondeu. Semanas? Eduardo fechou os olhos. Eu não sei. A resposta foi baixa, quase inaudível, mas suficiente. Clarice assentiu lentamente. Então não é o corpo que está falhando. Ela olhou para o bebê, depois para todos ao redor. É tudo o que ele não está recebendo. O ambiente ficou pesado novamente, mas agora, de outra forma. Não era mais dúvida. Era confronto entre tudo que aqueles médicos acreditavam e o que estava acontecendo diante deles. E aquilo era impossível de ignorar. O clima no quarto já não era o mesmo. Os aparelhos continuavam ligados. Os gráficos ainda piscavam. Os números seguiam sendo monitorados com precisão. Mas, pela primeira vez desde que tudo começou, ninguém ali confiava apenas neles. Porque havia algo acontecendo que não cabia em nenhuma tela. Gabriel continuava nos braços de Clarice, calmo, presente, vivo, de uma forma que não parecia possível horas antes. Mas a calmaria não durou. A porta se abriu com força. Passos firmes ecoaram pelo chão. E, com eles, a pressão voltou. O que está acontecendo aqui? A voz era grave, autoritária, inquestionável. Dr. Augusto Ferraz, um dos nomes mais respeitados da medicina no país. Referência internacional. Um homem que não aceitava erros e muito menos improvisos. Ele entrou acompanhado de outros 2 especialistas. Seus olhos analisaram a cena rapidamente e pararam, direto em Clarice, segurando o bebê. Coloque-o de volta imediatamente, ordenou, sem hesitação. Clarice não respondeu. Olhou para Eduardo. Mais uma vez. A decisão não era dela, era dele. Ele está melhor,
Eduardo disse, com firmeza. Doutor Augusto não mudou a expressão. Melhoras momentâneas não significam recuperação. Isso é básico. Ele não estava assim antes. Eduardo rebateu. E não sabemos o porquê. O médico respondeu. Exatamente por isso. Não podemos permitir interferências não controladas. A tensão aumentou. Os outros médicos observavam em silêncio. Ninguém queria se posicionar primeiro. Senhor Vasconcelos, doutor Augusto continuou. Estamos lidando com um caso extremamente delicado. Qualquer decisão fora do protocolo pode custar a vida do seu filho. Clarice sentiu o corpo de Gabriel se mexer levemente. Instintivamente, o apertou um pouco mais contra si. E seguir o protocolo. Está salvando? Eduardo perguntou. A pergunta cortou o ar. Doutor Augusto manteve a postura. Estamos fazendo tudo o que é possível. Não, Eduardo respondeu. Vocês estão fazendo tudo o que sabem. Silêncio. Pesado. Direto. E isso não está sendo suficiente. Os olhos do médico se estreitaram. O senhor está sendo influenciado por alguém sem qualquer preparo técnico. Eu estou sendo influenciado pelo meu filho, Eduardo respondeu, apontando para Gabriel. Pela primeira vez em semanas, ele está reagindo. Doutor Augusto olhou para o bebê. Analisou rapidamente. Os sinais estavam, de fato, diferentes. Mas ele não podia admitir aquilo. Não daquele jeito. Reações não significam melhora clínica, disse, firme. Então o que significa melhora clínica? Eduardo insistiu. Mais exames, mais agulhas, mais procedimentos que não resolveram nada. A sala ficou em silêncio novamente. Mas agora, ninguém estava confortável. Clarice respirou fundo. Sabia que aquele momento era decisivo. Doutor, ela disse, calmamente. Todos olharam para ela. Ele está com medo. Doutor Augusto franziu a testa. Medo não causa esse tipo de quadro. Causa, sim. A resposta veio sem hesitação, sem tremor. O corpo dele está reagindo ao que ele sente. Isso é especulação emocional. O médico rebateu. Ignorar isso. Está funcionando? Silêncio. Mais uma vez. Mas agora, mais incômodo. Estamos lidando com ciência, doutor Augusto disse, com mais força. Não com suposições. Clarice não desviou o olhar. Então olhe para os resultados. Ela inclinou levemente o corpo. Ele parou de se agitar. Está respirando melhor. Está mais presente. Isso não é opinião. Os outros médicos começaram a trocar olhares. Por quê? No fundo, sabiam que ela tinha razão. Mas aceitar aquilo era admitir algo maior. Isso pode ser uma reação temporária, disse um deles. Tudo pode ser, Clarice respondeu. Mas isso é a primeira coisa que fez diferença. Eduardo deu um passo à frente. Eu vou continuar. A frase foi simples, mas definitiva. Doutor Augusto endureceu a expressão. Senhor Vasconcelos, preciso que entenda a gravidade dessa decisão. Eu entendo, ele respondeu. Melhor do que qualquer um aqui. Ele olhou para o filho, depois para todos ao redor. Eu vi meu filho desaparecer, dia após dia, enquanto todos vocês diziam que estavam tentando. Ninguém se moveu. E agora, eu estou vendo ele voltar. O silêncio tomou conta. Pesado. Inegável. Eu não vou parar isso. A decisão estava tomada. Doutor Augusto respirou fundo, tentando manter o controle, mas sabia que estava perdendo. Então precisamos estabelecer limites, disse. Por fim, se vamos permitir esse método, será sob observação rigorosa. Eduardo assentiu. Faça o que for preciso. Monitoramento constante. Qualquer sinal de piora, interrompemos imediatamente. Está bem. Clarice continuava com Gabriel nos braços. E, pela primeira vez, não havia mais oposição direta. Mas isso não significava aceitação. Apenas vigilância. Nos dias seguintes, tudo mudou. Os exames continuaram. Mas agora, havia pausas. Momentos em que Gabriel não era tocado por instrumentos, mas por mãos. Momentos em que não era analisado, mas acolhido. E os resultados começaram a aparecer. Primeiro, pequenos, quase imperceptíveis. Depois, inegáveis. Ele começou a se alimentar melhor.
Os níveis de estresse diminuíram. A respiração estabilizou. E então, algo que ninguém esperava. Um sorriso. Dessa vez, completo. Claro. Vivo. Eduardo não conseguiu conter. Ele está sorrindo, disse, com a voz quebrada. Os médicos observaram. Sem palavras. Sem explicações. Por quê? Pela primeira vez, eles não tinham controle sobre o que estava acontecendo. E isso era o mais difícil de aceitar. O hospital inteiro já sabia. O bebê que estava morrendo estava mudando, não de forma lenta, não de forma incerta, mas de forma clara, inegável. Gabriel já não era mais o mesmo. Os olhos, antes vazios, agora acompanhavam movimentos. As mãos, antes imóveis, tentavam alcançar o ar. Os pequenos sons, antes inexistentes, começaram a surgir. Vida, onde antes só havia silêncio. Eduardo estava ao lado do berço, mas, dessa vez, não parado, não distante. Ele estava próximo. De verdade. Oi, filho, disse, com a voz baixa, mas firme. Papai está aqui. Gabriel virou levemente o rosto. Não completamente, mas o suficiente. O suficiente para que Eduardo sentisse algo que não sentia há meses. Resposta. E aquilo o destruiu. Porque ele percebeu. Percebeu que, durante todo esse tempo, seu filho esteve esperando. Esperando por ele. Clarice observava em silêncio. Sabia que aquele momento não precisava de palavras. Sabia que aquilo fazia parte da cura. Mas nem todos estavam prontos para aceitar. A porta se abriu novamente. Doutor Augusto entrou, mas, dessa vez, não com autoridade. Com dúvida. Seus olhos foram direto para Gabriel. E, por alguns segundos, ele não disse nada. Apenas observou. Os sinais nos monitores. Os movimentos do bebê. O ambiente. E, por fim, Clarice. Os exames chegaram, disse, finalmente. Eduardo se virou. O corpo tenso. O coração acelerado. E então, Dr. Augusto respirou fundo, como alguém que estava prestes a dizer algo que não queria. Os níveis de cortisol caíram drasticamente. Silêncio. Os marcadores inflamatórios reduziram. Mais silêncio. E não há mais sinais de deterioração. Eduardo não conseguiu responder, porque aquilo não fazia sentido. Não dentro do que ele tinha ouvido durante semanas. Isso significa o quê? Perguntou, quase sem voz. Doutor Augusto hesitou. Por um instante. Mas apenas um. Significa que ele está melhorando. A palavra ecoou. Melhorando. Algo que ninguém tinha dito até então. Algo que parecia impossível. Eduardo levou a mão ao rosto. As lágrimas vieram. Sem controle. Sem vergonha. Sem tentativa de esconder. Porque, pela primeira vez, havia esperança real. O que mudou? Ele perguntou, ainda emocionado. Doutor Augusto olhou para Clarice, depois para Gabriel. E, por fim, respondeu. O ambiente. A resposta foi simples, mas carregava tudo. Redução de estresse. Continuou. Resposta emocional. Estímulo afetivo. Ele engoliu seco. Tudo isso impacta diretamente o organismo. Clarice não disse nada. Apenas observou, porque ela já sabia, desde o início. Então, vocês estavam errados? Eduardo perguntou. O médico fechou os olhos por um segundo. A pergunta não era fácil, mas a resposta era inevitável. Estávamos incompletos. Silêncio. Mas, dessa vez, não era pesado. Era diferente. Era honesto. Os outros médicos começaram a entrar no quarto, um por um, observando, sem arrogância, sem pressa, como se estivessem vendo algo novo, algo que nunca tinham considerado de verdade. Ele responde ao toque, disse um deles, em tom baixo. Ao som também, acrescentou outro. E aos rostos, a constatação era coletiva e desconfortável, porque aquilo não estava nos protocolos, mas estava ali, diante deles. Precisamos estudar isso, disse Dr. Augusto, mais para si mesmo do que para os outros. Precisamos entender. Clarice finalmente falou. Às vezes, não é sobre entender. Todos olharam para ela.
É sobre não ignorar. Silêncio. Mas ninguém discordou. Eduardo se aproximou dela. Olhou para o filho. Depois, para ela. Você salvou ele. Clarice balançou a cabeça. Não. Ela olhou para Gabriel e sorriu de forma suave. Ele só precisava de um motivo. Eduardo fechou os olhos. Respirou fundo. E, pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu paz. Gabriel se mexeu nos braços dele, levemente, naturalmente, como um bebê deve se mexer, sem dor, sem esforço, apenas sendo. E naquele momento, ficou claro para todos ali, não foram os aparelhos, não foram os exames, não foram os protocolos. Foi algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Algo que nenhum deles teve coragem de considerar antes. Algo que não podia ser medido, mas podia ser sentido. E que, naquele quarto, tinha salvado uma vida. E, talvez, mudado muito mais do que isso.